Esse vídeo será sobre um resumo da historiografia cubana, uma ilha que alguns têm até fobia ao ouvir o nome Cuba. Foi um dos últimos países hispânicos a conseguir independência, somente conseguindo através da Guerra Hispano-Americana, onde eles deixaram de ser colônias espanholas e se tornaram colônias na prática estadunidense. Porque ao fazer o processo de independência de Cuba, eles obrigaram o governo cubano, que foi colocado para eles, a inserir um artigo na Constituição cubana que permitia a eles, os Estados Unidos, interferir em Cuba sempre que eles achassem necessário. E essa medida ganhou o nome de Emenda Platt. E foi assim até 1902, oficialmente, mas até meados dos anos 50, toda essa lógica permaneceu, porque os Estados Unidos nunca quis democracia em Cuba. Os Estados Unidos acham que a ilha é deles. Eles não têm a concepção de que há uma nação forjada através de revoluções por homens como José Martí, que é considerado o pai da pátria cubana, que já alertava os cubanos desde o começo que o perigo maior é o vizinho do norte, ou seja, os Estados Unidos, que pretendiam dominar e escravizar o povo de Cuba, com aquela lógica de trazer a civilização para Cuba, o capitalismo para Cuba, a democracia. E nesse processo, vários foram os governos até a Revolução Cubana que levou a sério o servilismo aos Estados Unidos. O último deles foi Fulgêncio Batista, que aos poucos foram perdendo apoio dos Estados Unidos, e com isso o Fidel Castro e seu grupo ganham ascensão. Primeiramente, Fidel Castro tenta com seu grupo a invasão do quartel de Moncada em Cuba. Invasão essa que não deu certo. Posteriormente eles foram presos e o próprio Fidel Castro fez o discurso em defesa dele e de seus companheiros, tornando-se um dos primeiros discursos intermináveis do comandante Fidel Castro, que não adiantou nada na época. Ele foi condenado e posteriormente 2 anos ele ganhou anistia e foi para o México exilado no México. Nesse período ele conhece Che Guevara na casa de uma de suas conhecidas em comum, a casa de uma mulher chamada Maria Antonieta, que conhece, e os dois ficam amigos. E nesse processo ele insere na Revolução Cubana, que fez o treinamento, tudo, e resolvem partir num iate chamado O Grama. Esse nome se tornou tão importante que o diário oficial do Partido Comunista Cubano chama-se O Grama, devido a essa lembrança. Lembrando que até então ninguém sabia que Fidel Castro e seus companheiros seriam socialistas. Eles chegaram, foram atacados, rechaçados. Somente Fidel Castro
Raul Castro, Che Guevara e alguns poucos conseguiram sobreviver e foram para Sierra Maestra. E lá ganhou um campo fértil, porque o descontentamento devido à miséria extrema, ao analfabetismo em Cuba, a, a saúde precária, eles ganharam campo no meio campesino. E nesse processo foi ter mais e mais forças, contando com a ajuda estrangeira, que até então eles não acreditavam. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos pensavam que o Fidel Castro queria somente fazer uma reestruturação econômica que permitisse a melhoria do povo cubano, entre aspas, dentro da lógica deles. Quando de fato começa o governo de Fidel Castro, em 1º de janeiro de 1959, ele não assume de vez. Coloca-se um jurista lá para servir de presidente, mas o poder de fato fica na mão do Exército Popular Cubano, o Exército 26 de Julho, que em 1961 constitui-se uma república comunista e Fidel Castro avisa do caráter comunista da ilha. E nisso começa as reações econômicas, como o bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos, a expulsão de Cuba à OEA. E nesse contexto, o que acontece na ilha cubana? É um estado de sítio permanente. Temendo a invasão da ilha, o que acontece? Todo país que sente o perigo de ter uma invasão de outra nação, a tendência deles é acabar com os direitos dos cidadãos, vigilância, ou seja, implanta-se uma ditadura, um estado de sítio, que deve ser questionado, sim, mas os Estados Unidos também não são os baluartes da democracia para a imprensa pró-estadunidense ficar questionando Cuba. Quer uma prova disso? Por exemplo, já que eles são tão preocupados com democracia, por que eles não exigem da China que implante democracia na China? Os Estados Unidos só atacam países com economia mais fraca. É o lobo em pele de cordeiro. E nesse contexto que surgem as revoluções, cuja primeira que o Cuba foi e sempre foi uma nação revolucionária. Para vocês terem uma ideia, teve 3 grandes revoluções: o Grito de Yara, o Grito de Lara e a Revolução Castrista, que elevou Fidel Castro ao poder, ficando décadas e décadas no poder, primeiro sendo sustentado pela União Soviética, posteriormente a União Soviética cai, e mesmo assim eles ainda conseguem manter. E no mais, tenha uma boa noite. Nos próximos vídeos eu estarei ampliando o conteúdo Cuba.